Estamos começando um outro vídeo. Eu tô fazendo num ritmo até que acelerado, pois são vídeos de mais de 30 minutos. Eu espero que estejam gostando deles e compartilhem para mais pessoas, para que esse Chico não seja tão mal visto. Com esses vídeos vocês terão vários argumentos fortes para defender e convencer mais pessoas. Um aviso: terá alguns poucos textos que foram repetidos do primeiro vídeo. É que eu refiz as imagens e mudei um pouco os textos, por isso não estranhem nessas horas. Para abrir o vídeo, derrubando de vez as dúvidas, vamos ver o SBS 34. SBS 34. Oda, no SBS 34, disse respondendo às perguntas da Naoko o seguinte: tradução antiga. Leitor: Luffy e Nami estão apaixonados. Teremos romance entre nakamas? Sanji não conta. PN Naoko. Oda: claro que estão apaixonados pela aventura. Oda. Tradução nova. Leitor: ninguém da equipe do Luffy se apaixona. Nunca terá romance a bordo. Sanji é uma exceção nesse caso, estou apenas pensando. De Naoko. Oda: claro que estão apaixonados pela aventura. Oda. Oda não respondeu se terá romance entre os Mugiwaras, ele se esquivou da pergunta. Eu sei que muitas pessoas pensam como eu, por isso eu falo assim, para essas pessoas se encorajarem a defender esse tema, pois muitos podem não ter argumentos suficiente para debater, e lendo os meus comentários, ou nesse caso que eu fiz esse vídeo, terão argumentos da obra original, não só especulação para poder debater apropriadamente. Uma das melhores falas do Luffy. Fala do Luffy se referindo a Nami. É tudo por conta deste lugar. Eu destruirei esse e qualquer outro lugar onde ela, Nami, não queira estar. E para vocês, quais são suas preferidas? Luffy vem cumprindo a sua promessa para o Genzo de proteger o sorriso da Nami. Essas imagens da Nami sorrindo são para o Luffy ou por causa dele. Esse é o sorriso que a Nami só faz para ele. Esse sorriso só foi feito para o Luffy no mangá. Atualmente o anime fez essa imagem várias vezes como enchimento, mas quase todos são fillers. Essa será uma breve análise sobre esses dois momentos no anime e no mangá. Esses são dois momentos que o anime falhou ao adaptar. Tem outros, mas não vou falar agora. Na primeira imagem do anime é mostrado que a Nami amarra o Luffy facilmente e o Luffy não se incomoda, mostrando que ele é um completo idiota e não percebe que ele será entregue aos piratas pela Nami. No anime deu uma sensação de que o Luffy era um ingênuo, enquanto na primeira imagem do mangá é mostrado que a Nami pega ele desprevenido e o amarra e o chama de bobo. Se ele ser enganado pela Nami é considerado bobo, então esse momento do anime está além de uma pessoa idiota. No mangá o Luffy fica inquieto e pergunta o que ela tá fazendo, enquanto é amarrado à força, e esse peso no anime não existe, pois o Luffy aceitou ser amarrado e não desconfiou de nada. Agora vamos para a segunda imagem do anime e as duas últimas imagens do mangá. No anime vemos o Luffy se esticando para pegar algo para comer na mesa. Isso é um tipo momento de comédia, pois ele não consegue pegar a comida, pois ele não consegue se esticar o suficiente. Esse momento já está errado, pois no golpe do Luffy na vida ele pode se esticar muito mais do que nessa pequena distância. O Luffy poderia muito bem ter pego a comida. Bom, eu fugi um pouco do tema em questão. Agora voltando para o Luffy com fome. No anime o Luffy ficou com fome a partir daí. Já no mangá vemos a Nami se aproximando dele e o questionando como ele está lidando com isso que aconteceu com ele. Vemos o Luffy bastante chateado e mandando ela se calar e dar comida para ele. E na página seguinte vemos que o Luffy acabou de comer e diz que a Nami é legal e que vai deixar ela entrar para o bando dele. Antes
Antes ele não pensava assim. A Nami se chateia e pergunta se ele não tá com medo de ser vendido. E na sequência, sem deixar o Luffy responder, ela diz pra ele não se preocupar, pois ela vai libertar ele se os planos dela derem certo, e completa a frase dizendo não tem nada contra você, Luffy. O Luffy responde em tom de piada com então me tira daqui agora. E vemos o Bag chegando e dizendo ao Luffy que ele conseguiu uma ótima pirata. Nesses breves momentos nos notamos essas diferenças que quem não leu o mangá não nota. No anime não tinha esse aprofundamento e a Nami não passava de uma pessoa que não queria matar o Luffy quando o Bag a obrigou. No mangá podemos ver que o Luffy não se restringe a apenas um brincalhão e bobão como é mostrado no anime. E no caso do Bag é bem mais visível isso. Eu gostei muito desse mini arco e ele poderia ter sido melhor adaptado. Nesses momentos o anime não passou o devido peso da Nami e do Luffy. Esse foi o momento em que ele se decidiu em querer ela como sua companheira, e sim a piada com qualquer pessoa oferecendo comida para o Luffy já estava presente desde o início de One Piece. Esse texto foi bem lento e explicativo e eu normalmente não costumo fazer textos assim, então deixe a sua opinião nos comentários. Eu sei que esse não é um grande tema, como as mudanças na entrega do chapéu para o Luffy por parte da Nami, onde no anime não passou nenhuma emoção mais forte como foi no caso do mangá, em que ela coloca o chapéu nele por trás e dá um breve sorriso que mostra o quanto aquela entrega de chapéu era importante e dá pra tirar algo a mais dos sentimentos da Nami. Não foi somente um sorriso sem jeito com um cumprimento de amigos. Naquele momento foi onde eu passei a reparar nesses sorrisos que a Nami sempre dá para o Luffy, que eu já devo ter mandado aqui na página. Esses sorrisos são exclusivos para o Luffy. Posteriormente eu falarei desse e do momento em que o Luffy chegou para salvar a Nami, que estava na arca em Skypiea, que também tiveram alterações que diminuíram o peso do momento no anime, mas nesse momento e no Diarlong Park o anime se redimiu com os especiais que corrigiram esses momentos e fizeram como foi no mangá. Também teve o primeiro concerto do chapéu do Luffy, não é o de Alabasta, que a Nami fez, e o momento em que a Nami fura o Luffy como uma agulha por conta de que os golpes físicos não faziam efeito nele. Eu imagino que se você não leu o mangá, não faz ideia do que eu tô falando. Esses temas serão abordados posteriormente. Era isso, valeu por ler até aqui. Minha opinião sobre o passado e futuro da Nami, porque ela é a mais apropriada para ser a esposa do Luffy. Eu percebo que muitos aqui no grupo querem que a Nami seja ou uma princesa, um Tenryubito, filha de nobres ou até uma arma ancestral, mas eu só quero que ela seja uma pessoa simples que era filha de pessoas comuns, plebeus, e que foi ganhando sua fama e poder junto do Luffy e o bando, e como todos daqui devem concordar que ela será a futura esposa do Luffy e rainha dos piratas, não será necessário ela ser uma princesa ou imperatriz, lembrando que a Big Mom também é uma imperatriz, pois ela ganharia esse posto por ter acompanhado o Luffy por todas as aventuras que ele passou, todos os perigos e aventuras. Ela esteve nos momentos tristes e felizes, e não seria justo alguém que não viveu isso junto do Luffy se tornar a rainha dos piratas. A Nami é a única que tem esse direito, e eu acredito que com os pequenos detalhes que venho mostrando, Oda está preparando eles dois para ficarem juntos, pois algumas cenas eles estão de coroa e muitos outros exemplos que vocês já conhecem. O nome do grupo do Facebook é Lunami Brasil, por isso tem muitas imagens e referências ao Brasil, e como se o Luffy fosse do nosso mundo, ele seria brasileiro. Eu costumo fazer várias imagens desse tema. Outra alteração da Toei no anime. Essa é outra cena que a Toei alterou no anime. Aí podemos ver que a Nami oferece o chá dela para o Luffy e ele bebe na mesma xícara de chá que a Nami. Como todos já sabem que no Japão, quando se bebe no mesmo objeto que uma pessoa de sexo oposto, esse ato é considerado beijo indireto. Por isso a Toei não colocou essa cena no anime. Capítulo 620 do mangá. Informações de Lunami. Esse texto é de outubro de 2020. As capas têm muitas referências de Luffy e Nami, pois todas elas são feitas pelo Oda. Outros exemplos são
Tem uma que o Luffy está falando no rádio e em outra capa a Nami tá com fones de ouvido escutando o rádio toda feliz. Tem outra que o Luffy tá com uma marreta grande de madeira e em outra Nami está com a mesma marreta que o Luffy. Isso se repete diversas vezes, uma pode ser no episódio 1 e a outra no 500, mas quando você as compara, você percebe de cara isso. Para finalizar, a rosa, que simboliza o Luffy, e a Nami foram invertidas em Dressrosa, pois a Nami estava vestida com a rosa/flor, que simboliza o Luffy, e o Luffy com a que o Oda disse que simboliza a Nami. Eu sei que o anime faz parecer que a Nami gosta de alguém, mas ela é como o Luffy. Luffy é a carne e a Nami é o dinheiro. Eles não estão interessados em romance por enquanto, mas nos filmes o Oda se solta e coloca a Nami saindo de perto do Luffy só pra ir ajeitar a roupa, pra ficar bem para o Luffy, e ainda fica um pouco envergonhada quando faz isso. Ela gosta do Luffy não sei o quanto. Sobre o Water 7 Zou, eu quis dizer que a Nami se consola com o Luffy, ele é quem a faz se acalmar, pois ela sabe que se o Luffy fala algo ele cumpre. Por isso nesses dois momentos, quando ela fala com ele chora, o Luffy a faz para, e a Nami chora pelo Luffy quando tá na Ilha do Céu, onde ela treinou, depois de ser presa pelos velhos, por ela ter pegado um balão e caído destruindo ele. Quando ela foge da prisão com aquele anão nos braços, ela começa a chorar e o velho pensa que ela tá fingindo, mas não, ela chora de verdade pelo Luffy. Eu vejo assim. A Nami nunca foi livre, e o Luffy sempre foi livre. Quando o Luffy a liberta, ela quer fazer coisas que ela nunca pôde fazer antes, como por exemplo, mostrar partes do corpo que ela sempre cobria por conta da tatuagem. Essa seria uma boa desculpa para o Oda. Já o Luffy sempre foi livre, e eles estão começando a mudar aos poucos. O Luffy está se contendo por conta da Nami, e a Nami se libertar mais por conta do Luffy, e assim chegando a um denominador comum, onde ambos são livres, mais normais, sem exageros por parte do Luffy ou da Nami. Para o Luffy seu maior tesouro é seu chapéu, e a Nami é o dinheiro. Essa parte da Nami eu diria que ela tem 3 grandes tesouros: as plantas dela no navio, suas amizades e o dinheiro por conta de toda a sua trajetória para comprar a sua vila. Ela não se restringe a apenas dinheiro, e aos poucos isso está mudando. A Nami não está se importando tanto com o dinheiro, e o Luffy está confiando mais nos outros. Nami, para cuidar do seu chapéu. O Luffy vem mudando a Nami, e a Nami vem mudando o Luffy aos poucos. A Nami vem agindo muito pela emoção, como o Luffy, e o Luffy está mais cuidadoso com suas ações como a Nami. No final do filme Strong World teve uma frase da Nami que é: certifique-se de vir e me salvar. Que no japonês é Dasuke. Parece eu gosto mais de você. É usado para se referir a um possível namorado. Isso é uma expressão bem informal, que no japonês seria Daisuke. Todo o contexto desse filme foi para nos mostrar a relação da Nami e do Luffy. O Luffy estava chateado por ela não confiar nele, mas na mensagem era a prova da confiança da Nami. Então ela se sentiu envergonhada e não quis deixar ele escutar a mensagem dela. Eu adorei essa parte. Imagine o Luffy escutando a mensagem da Nami quando o Dial vai caindo e ele escuta Daisuke. Também tem a parte em que o Sanji fala que aquela mensagem foi uma mensagem de amor, o que é mais uma prova de que esse momento pode ter 2 formas de ver, e que todos esses momentos estavam de acordo com Oda, pois ele deixou brechas para esse momento também ser considerado uma declaração de amor da Nami para o Luffy. Por isso ela estava com vergonha do Luffy ouvir a mensagem, mesmo todos os outros já tendo escutado ela. Luffy e Nami. Sobre o Luffy, Oda disse que ele é bastante sincero para com os seus sentimentos. Então se o Luffy disse que não vai se casar com a Hancock diversas vezes é porque não vai mesmo, senão ele não estaria sendo coerente com a personalidade do Luffy. Não é como em Dragon Ball. Oda adicionou a Hancock para facilitar o Luffy entrar na prisão. Como a senhora conselheira disse que ele tem muita sorte. Romance Dawn. Mangá que deu origem a One Piece. One Piece. Romance Dawn Story.
claramente que a Nami é inspirada nessas duas pois vieram antes. Capítulo 653 Mangá. A Nami não se importa do Luffy estar enrolado nela e sim por ele ter ouvido a conversa. Se fosse outra pessoa ela estaria com raiva, pois em Thriller Bark e em outros lugares ela fica muito brava com os pervertidos. Capa capítulo 851. Nessa capa Oda coloca o Luffy e a Nami sobre uma cama ou sofá-cama dando maior destaque para os dois. Capa capítulo 784. Essa imagem é a mais normal, mas segue sendo uma imagem que mostra que a Nami é muito próxima do Luffy. Capa capítulo 699. O bando do Chapéu de Palha está vestido de cavaleiros exceto Luffy que está com a roupa espada e coroa de um rei está sentado em um trono e a Nami está sentada no braço do trono com uma roupa de rainha ou nobre. Essa imagem diz claramente a diferença entre Luffy e Nami para com o resto do grupo. Capítulo 1. A capa colorida mostra Luffy, Nami e o bando do Shanks festejando com alguns animais, como gaivotas. A Nami seria a primeira companheira do Luffy, só que um editor do Oda pediu que não a colocasse como a primeira, mas isso não muda o fato de que sim ela foi a primeira, e em Romance Dark nos 2 volumes sempre o primeiro companheiro era mulher. O filme Stronghold foi escrito por Oda e é em partes canônico. A Nami nessa cena tem vergonha do Luffy ouvir a última mensagem que ela deixou. No final do filme Stronghold teve uma frase da Nami que é: certifique-se de vir e me salvar igual japonês é da Suke. Parece eu gosto mais de você é usado para se referir a um possível namorado. Isso é uma expressão bem informal, igual da Isuki. Todo o contexto desse filme foi para nos mostrar a relação da Nami e do Luffy. O Luffy estava chateado por ela não confiar nele, mas na mensagem era a prova da confiança da Nami. Então ela se sentiu envergonhada e não quis deixar ele escutar a mensagem dela. Eu adorei essa parte. Imagine o Luffy escutando a mensagem da Nami quando o Dial vai caindo e ele escuta da Isuki. Na saga de East Blue o Luffy confia cegamente na Nami e quando o Johnny fala mal dela o Luffy o ameaça por dizer isso sobre ela. Já na saga de Alabasta o Luffy duvida das palavras do Zoro e briga com ele. Assim podemos ver que o Luffy confia mais na Nami do que no Zoro. A pessoa que a Nami mais confia é no Luffy e como visto quando ela está com ele ela chora como em Walter Seven Zou. E se ele der uma ordem ela segue de imediato como em Volikak. E ela foi a única pessoa que o Luffy entregou o chapéu 2 vezes, não é alguém que pegou e sim que ele deu, atualizando ele entregou o chapéu dele para Otama também. Não tô dizendo que só com isso é prova o suficiente que eles vão ficar juntos, mas com o desenvolvimento que estão tendo aos poucos eu imagino que quando o Luffy encontrar o One Piece ele vai ficar com a Nami. Eles não precisam ter um romance, mas mesmo assim tem pares em One Piece. Com o tempo ele pode criar sim uma maior aproximação, pois o Luffy está se desenvolvendo rapidamente no anime e no mangá. Texto da imagem. Faça uma pergunta. Desde quando você shippa o Nami? Eu resolvi fazer um pequeno resumo explicando isso. Eu pessoalmente não me importava muito com casais em One Piece, mas por conta dos fillers do anime e por ver a fandom brasileira desmerecer e intimidar quem defendia esse casal eu resolvi fazer um texto dando a minha opinião e mostrando alguns pontos que mostrava que o Luffy e Nami eram os mais apropriados para serem um casal no futuro. Eu nessa época não me importava com isso, só que eu vi que alguns que gostaram também teve muitas críticas. E com alguns canais e páginas grandes serem as piores por chegar o chip mais popular de One Piece eu decidi fazer um vídeo de 35 minutos. Nesse tempo de menos de um mês eu virei de vez no Nami. Isso tudo que eu faço é para mostrar fatos e argumentos para essa comunidade tão mal reconhecida. Eu tô preparando vários fillers e alterações da Toei que demonstra que ela é a culpada por isso. Eu pessoalmente só me baseio no mangá, pois a Toei altera muitas coisas para forçar Sana e Luan.
Resumindo, eu resolvi, digamos assim, mudar essa comunidade tóxica de OnlyFans, já que ninguém fazia isso, posso tá sendo tóxico também. Eu conheci o grupo Lunami Brasil no Facebook em dezembro do ano passado. Ele tava bem no começo e tinha entre 70 a 110 membros. Só que eu não tinha vontade de participar, mas depois que eu fiz o vídeo resolvi entrar nele. As admins fundadoras decidiram me tornar ADM e com isso eu fiz esses textos e venho apoiando essa maravilhosa comunidade. Agora eu vejo que essa comunidade tem argumentos mais que suficientes para se virarem só. Aqui no Brasil não é fácil encontrar esse tipo de informação, por isso essas várias comunidades e canais. Grupo Lunami Brasil no Facebook, página Federação Lunami, a comunidade Lunami Brasil no Amino e minhas contas secundárias no Twitter e no YouTube. Era isso. A melhor fanart que você vai ver de Luffy Nami nesse vídeo. Bandeiras dos defensores de Luffy Nami. Explicando cenas alteradas de Volikak. Eu estava assistindo a live do Shandok dia 16 de novembro de 2020, quando um beat apareceu dizendo que a Nami ia cavalgar no Sanji. Ele citou que era por volta do episódio 800 do anime. Bom, eu não sei onde que ele assistiu, mas nas duas plataformas mais confiáveis. Minha opinião, essa legenda nunca existiu. Para começar, vou explicar essa cena no anime e no mangá. Adiantando o assunto do mangá, esse encontro não existe, assim qualquer coisa adicionada no anime não se deve levar em conta. Crunchyroll episódio 827, minuto 19. A Nami nessa cena diz, legenda da Crunchyroll: esta é sua última chance, quando você voltar, vou fazer gato sapato de você. Não esqueçam que essa cena é filler na OnlyFans episódio 827, minuto 19. A Nami nessa cena diz, legenda da OPEX: esta é sua última chance. Depois de voltar com a gente, vou fazer o que bem quiser com você. Não esqueçam que essa cena é filler já no mangá da OnlyFans capítulos 857 e 858. A Nami diz pelo espelho na mão do Luffy: eu jamais te perdoarei para o Sanji. Aí no mangá os dois, Sanji e Nami, só se encontram quando estão sentados, mais o Luffy para falar com o Bege e o Sanji nem olha para Nami. Para finalizar, eu gostaria de explicar o seguinte: o anime acrescenta cenas que não tem no mangá e o Oda não se baseia no anime para fazer suas teorias. Eu darei uma dica para quem só ver o anime: tudo que você ver tente checar no mangá, pois tem muitas coisas que o anime muda e vocês vão se confundir. E tenha cuidado com os sites que vocês veem o anime e o mangá, pois tem muitas traduções erradas. Eu recomendo Crunchyroll ou a OPEX. Não se enganem, a Nami não perdoou o Sanji não. A Nami tava brigando com o Luffy por conta que ele queria perdoar o Sanji enquanto ela era contra. E para finalizar, muitas pessoas dizem que a Nami vai ficar com o Sanji, o que eu discordo completamente, pois a Nami disse em Thriller Bark que cuida do corpo e o seu corpo não é para saciar um pervertido como Absalom, o que se aplica ao Sanji também. Acho difícil Nami ficar com o Sanji, ele só fica assediando ela e as outras mulheres. Eu imagino que quando o Sanji descobrir que a Pudim apagou a memória dele, dos momentos que tiveram juntos, ele vai ficar com ela. Pudim, não se esqueça que o Sanji é um cozinheiro e que a Pudim tem nome de comida. Eles foram praticamente feitos um para o outro. Bom, eu não gosto de falar desses assuntos, mas eu vi que tem muitas pessoas que falam isso só porque o Sanji fica assediando a Nami e acham que uma hora ou outra ela vai aceitar ele. Essa é só a minha opinião. Eu agradeço a quem leu até aqui e desculpa os erros no texto. Eu escrevi direto sem revisar. OBS.
Sobre o comentário do Beat, tinha saído uma legenda do anime com essa tradução na época em alguns sites piratas, por isso eu respondi, pois havia muitos memes nessa época, pois eles assistiram em sites com legendas de má qualidade. Consistência entre Luffy e Nami. O Luffy é consistentemente emparelhado com a Nami. Sobre o tema consistência, enquanto Oda não faz necessariamente nenhuma afirmação direta, ele faz com que Luffy e Nami se juntem uma quantidade desproporcional de vezes sempre que a tripulação sai em suas aventuras. Nami o acompanhou durante a última luta de Skypiea. Ela correu para procurá-lo durante o Water 7. Eles estavam tecnicamente juntos, mudança de corpo com Franky, durante Punk Hazard, e ela mais uma vez se juntou a ele durante Volcanic Island. Ela também esteve presente ao lado do Luffy nas alianças com Lábio Bege. Isso sem contar as capas coloridas do mangá que apresentam ele sempre com um pouco mais de destaque em relação aos outros membros do bando. Créditos nas imagens. Era isso, esse vídeo teve alguns textos que eu já tinha falado anteriormente, mas como eu refiz as imagens, eu resolvi mandar outra vez, principalmente o exemplo do filler do anime que fizeram tudo diferente só pra Nami perdoar o Sanji. Nos próximos vídeos eu acho que será tudo conteúdo original, não terá nenhuma repetição de textos. Eu acho que quando eu mandar o vídeo dos fillers, ainda nem será a metade dos conteúdos que eu tenho pra mandar aqui. No próximo vídeo será só sobre os fillers da Toei, terá umas 70 imagens de fillers e alterações da Toei, por isso ele será menor e só será focado em fillers mesmo. Eu não vou falar de vários assuntos simultaneamente como nos últimos vídeos, ele sairá 1 ou 2 dias depois desse aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Siga a página da Federação Lunamin no Facebook e no Instagram, pois lá é o local que eu mais tô ativo. Atualmente não tô muito ativo lá, pois estou fazendo esses vídeos. Eu espero que tenha gostado e tchau.